factum est, verbum panis factum est. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego, mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, os que vão nos assistir depois pelo Spotify. Estamos no mês missionário e este é um final de semana importante que coloca em evidência não só a necessidade da oração na missão, como também a ajuda material, onde a igreja entra em solidariedade para, com a oferta deste final de semana, ajudar todas as obras missionárias. Na diocese, como eu disse, as obras pontifícias que são mantidas por Roma. Também nós queremos reconhecer nosso compromisso com a missão. Aqui está um bom exemplo, as redes sociais, que neste tempo de pandemia nos ajudaram tanto a manter viva a nossa fé. E no nosso dia a dia temos a missão, recebida no batismo, de viver o reino de Deus, lutar para que ele aconteça, ao menos acreditar que é possível que esse reino aconteça no meu, no seu coração e no coração da humanidade. O Papa Francisco pede missionários da compaixão, como Cristo foi missionário do Pai, para que as pessoas possam se aproximar de Deus, receber a cura, a libertação, compreenderem o caminho da salvação. É esse o Cristo a quem nós acreditamos e queremos seguir. É esse o Cristo que alimenta a nossa vida de fé na palavra e na Eucaristia. Nós ouvimos na semana passada que até Cristo, a aliança com Deus era selada através do sacrifício do Cordeiro, que se realizava no altar pelo sacerdote. Mas que a partir de Cristo essa aliança se tornou definitiva e eterna com a cruz. Agora o Cristo mesmo se assume Cordeiro morrendo por nós. Altar nos convidando ao banquete da salvação e sumo e eterno sacerdote. Não mais como o sacerdote do Antigo Testamento é mediador, mas ele mesmo, Cristo, realiza a obra de Deus na vida humana. Tudo isso foi esperado, desejado pelo povo de Israel, principalmente no anúncio das profecias. Jeremias olha o povo de Israel marcado pela infidelidade, marcado por tanto sofrimento, e o povo está tão disperso que ele chama o povo de resto de Israel.
O que faz o profeta? Desiste, desanima na fé, ao contrário, conclama os seus irmãos para que tenham alegria, conclamam as nações para que cantem, toquem para o Senhor, conclamam esse resto de Israel numa profunda prece, uma prece tão profunda que passa pelo cego Bartimeu e deve ecoar nas nossas vidas no dia de hoje. Salva, Senhor, o teu povo. O profeta pede e acredita que Deus pode salvar o povo de Israel. E em nome de Deus ele diz que todos serão reunidos novamente. E ali já aparecem os prediletos, aqueles que mais precisam estarem na presença de Deus. Cegos, aleijados, mulheres grávidas, parturientes, e que ninguém fique de fora dessa grande reunião. Uma grande multidão precisa voltar ao Senhor. É um povo sofrido que chega entre lágrimas, que é recebido por causa de suas preces, que é conduzido pela abundância da água, símbolo da vida e da purificação, que lhes é apresentado não mais um caminho de queda e tropeço, mas um caminho reto. Um povo a quem Deus vai chamar de povo santo, um povo a quem Deus vai se apresentar como Pai, um povo a quem vai tomar Efraim como primogênito, o próprio Deus. Se no Antigo Testamento o profeta conclama o povo de Israel para acreditar e permitir que Deus possa agir em suas vidas, também nós somos conclamados a acreditarmos e permitir Deus agir nas nossas vidas. O que o profeta fala na primeira leitura, tanto tempo depois no Novo Testamento, a carta aos Hebreus confirma, a profecia se realizou. Esta reunião agora em Cristo, depois da morte e ressurreição, vai se chamar religião, isto é, Deus em Cristo vai chamar a sua graça aqueles e aquelas que foram desligados pela desobediência, pelas consequências do pecado. Em Cristo somos religados ao Pai. Ele, um homem como todos os outros, foi escolhido para servir os homens. Ele, como todos os outros sacerdotes que ofereciam sacrifícios pelo pecado do povo e pelo próprio pecado, ele, o Cristo, oferece-se a si mesmo para a nossa salvação. É ele agora quem faz tudo aquilo que foi prometido desde Abraão até os últimos dias se cumpra em nossas vidas. Ele é o sumo e eterno sacerdote, e o próprio Deus já havia anunciado esse sumo e eterno sacerdote, primeiro em cada um de seus servos, os próprios sacerdotes, profetas, e agora no seu Filho. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, desde a primeira ordem confiada ao rei Melquisedeque. É Cristo que agora nos reúne e nos faz também filhos e filhas amados de Deus. E quando Cristo nos reúne, também Ele vai querer atrair para si os que mais precisam, os pequeninos, os tristes, os fragilizados. Porque, como eu disse agora, quando Cristo se oferece ao Pai por nós no altar, também oferece nossa vida ao Pai. Também faz realizar a graça de Deus que nos dá a salvação. Aquele Cristo que um dia veio à terra, morreu, ressuscitou, continua o caminho para que nós tenhamos a direção para as nossas vidas, a direção onde nós podemos nos encontrar com Deus, a direção onde a vida humana é reestabelecida. Olhando o caminho de Jesus nas últimas semanas, olhamos quem ele encontra.
O primeiro deles era aquele homem muito rico que, correndo, jogou-se aos pés de Jesus. Ele não precisava de cura porque não tinha enfermidade, não precisava de perdão porque conhecia todos os mandamentos, não precisava de riqueza porque tinha uma grande riqueza, mas queria saber do Mestre o que era necessário para alcançar a vida eterna. E Jesus é bem claro: dá teus bens aos pobres e me segue, e ganharás a vida eterna. O homem se entristece, não consegue a alegria daquele povo sofrido que clama a salvação na primeira leitura, prefere a si mesmo e a própria ambição pelos bens materiais, vai embora e não segue a Jesus. Na semana passada, os que estão no caminho com Jesus são os seus discípulos. Também eles não precisam de riqueza, porque deixaram tudo pelo Mestre. Não precisam de cura, porque não estão doentes, não têm nenhuma enfermidade. Não precisam de perdão, porque estão com o Cristo, o noivo da salvação. Mas eles também têm uma ambição. Querem um lugar privilegiado à direita e à esquerda de Jesus. E logo o Mestre diz que não é ele que concede estes lugares, mas se alguém quer o melhor lugar no reino de Deus, deve trocar o poder pelo serviço. Se alguém quer o melhor lugar no reino de Deus com Cristo, deve passar pelo batismo de sangue, o martírio. Com Cristo, deve tomar o cálice da nova e eterna aliança que se enche com o sangue do sacrifício da cruz. E os discípulos compreenderam a proposta de Jesus e continuaram com o Mestre o caminho. Neste final de semana, Jesus mais uma vez está no caminho. Alguns o seguem e alguém está à margem, está deixado de lado. Um dos cegos da profecia, que eram tidos como impuros, pecadores, não podiam entrar no templo. O sacerdote deles não se aproximava, além da escravidão, da escuridão, porque não enxergavam, precisavam viver de esmolas, que ainda não era caridade, mas apenas um preceito que a lei obrigava os judeus a cumprir. Quando percebe que Jesus está passando, aquela prece que o profeta aclama na primeira leitura há tanto tempo, ecoa no seu coração. E ele grita, não que quer dinheiro, não que quer comida ou esmola, nem mesmo que quer ver nesse instante, mas ele quer salvação. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, leva-me contigo, me tira desta situação, me dá a graça de participar do teu reino. E alguns vão dizer, isto não é para você, não atrapalhe o Mestre, fique quieto. Mas ele grita ainda mais alto, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, exatamente como chamou todos os outros, manda chamar aquele cego, mendigo, que nada tem. Eles vão até aquele homem e diz, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Veja a alegria desse cego que pula e a disponibilidade. A única coisa que tem é um manto maltrapilho para servir de abrigo e proteção, mas ele joga o manto e corre, vai ao encontro de Jesus. Presta atenção, porque a pergunta de Jesus para o cego ainda é a mesma para cada um de nós. Que queres que eu te faça? O que nós queremos que Jesus faça por cada um de nós? O que nós queremos que Jesus faça pela nossa família, pela nossa igreja? O que nós queremos que Jesus faça pela nossa sociedade, pelos pequeninos do reino? O que nós queremos que Jesus faça com os grandes, poderosos, com os ambiciosos? Nós precisamos saber o que queremos de Jesus para que Ele realize em nossas vidas a obra de Deus, para que de fato aquilo que é essencial possa ser oferecido para nós e para os pequeninos do reino. Então o cego
logo entende a proporção da força de Deus em Jesus. Mestre, que eu veja a glória de Deus, que eu veja as promessas de Deus se cumprir, que eu veja as profecias se realizarem, que eu veja o reino de Deus acontecer. Mestre, que eu veja tudo aquilo que você, em nome de Deus, vem nos trazer. E naquele mesmo momento, Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Jesus poderia ter estendido a mão, ter curado de longe, ter deixado o cego para trás, sem dar a ele importância, mas não. O Mestre quer todos no seu reino e no seu rebanho. E então o extraordinário acontece. No mesmo instante, ele recuperou a vista, e para a maravilha e surpresa de todos, ele, que nunca foi ninguém, que nunca teve nada, imediatamente começou a seguir Jesus pelo caminho. É assim que a graça de Deus se torna eficaz na vida humana. Quando nos deparamos com essa graça, transformamos nossa vida e passamos a acreditar, seguir, servir a Jesus Cristo e o reino que Ele nos apresenta. Nós cantamos a oração do Salmo, muito bonito: maravilhas fez conosco o Senhor. Se a gente já sabe, temos que ter a certeza do que queremos de Jesus, também precisamos recordar tudo o que Deus já fez por nós, tudo o que Deus já fez pela a humanidade, tudo o que Deus continua e vai continuar fazendo por cada um de nós e pela humanidade inteira. Se não reconhecemos a maravilha da graça de Deus em nossas vidas, em nossa história, em nossa igreja, nós ficamos cegos e não conseguimos permitir que a ação de Deus nos faça cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais melhores em nossas vidas. Que a maravilha de Deus possa ser a certeza de que não estamos sozinhos, de que Cristo está conosco, que o caminho sim é duro, mas Ele nos ajuda, nos fortalece, e com certeza o desejo de Cristo é que cheguemos ao Pai. Por isso o Espírito nos anima. Quem já recebeu a fé se dispõe a ser missionário, quem já recebeu a cura se dispõe ao cuidado, quem já recebeu o batismo se dispõe a vivê-lo na construção de um mundo melhor, mais justo e fraterno. Que a obra missionária possa contar também com a nossa fé, também com o nosso serviço, e que tenhamos a certeza de que Deus, através da fé de cada um de nós, vai continuar realizando maravilhas em nosso favor e em favor da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Verbum